E aí galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui qual é a forma de análise, qual é o método que eu utilizo para chegar a um diagnóstico, né? Essas informações que eu vou passar para vocês aqui é referente a reparo de placa de celular, ok? Eu não estou falando aqui de diagnóstico de aparelhos que chegam na sua loja, não. É só aparelhos que chegam com bronca de placa, né? Com problemas de placa, né? Ou seja, a placa chegou lá, não liga, né? Tá com algum problema. Então eu vou estar passando aqui o método que eu utilizo para ir fazendo a análise, né? Passo a passo aí o que eu preciso saber, quais informações que eu preciso ter para ir analisando esse aparelho. Então fica conosco até o final do vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante para você ter um norte aí de como começar uma análise, né? E como chegar à conclusão daquela análise, né? Então vai ser muito top aí o vídeo. Peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre estar por dentro aí dos novos vídeos que a gente colocar no canal. E também, pessoal, amanhã eu vou estar participando de uma live, né, ao qual fui convidada, nosso amigo Dom Cel. E nessa live também foi convidado o professor Daí Oliveira, o Japa da BigNet e o Fábio da Net.com. Né? Então a gente vai estar tirando dúvida aí dos inscritos, do pessoal. Então é muito importante que você participe também dessa live. Vou estar deixando o link aqui do canal do nosso amigo Dom Cel, caso você queira se inscrever e assistir essa live amanhã, né? A oportunidade aí de você tirar suas dúvidas, beleza, galera? Então vamos lá. Quando chega um aparelho de placa, né, com problema de placa na minha loja, no meu laboratório, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é perguntar para o cliente qual foi o motivo principal de ocasionar aquele defeito. Eu sempre pergunto isso por quê? Porque a partir disso é que eu vou começar a observar o aparelho de forma crítica, né? Para ter uma ideia, né, de o que realmente pode ter acontecido naquele aparelho. Eu preciso dessas informações. Preciso saber se o aparelho caiu, né? Caiu no chão. Preciso saber se o aparelho caiu na água. Preciso saber se o aparelho parou quando estava carregando. E preciso também saber se o aparelho parou de forma natural, né? O cliente estava utilizando e de repente parou do nada, né? Isso também pode acontecer, eu vou explicar por quê. Parou do nada. Por que eu preciso saber dessas informações? É a partir daqui que eu vou começar a ter uma ideia do que pode ter acontecido no aparelho. Então eu já vou entrar numa análise, né, técnica, já com a ideia do que pode ter acontecido, né? Já com algumas hipóteses. Então, para eu criar hipótese, eu preciso ter uma causa. Se tenho essas causas aqui, né? Vamos supor que o aparelho caiu no chão. O que pode ter acontecido com o aparelho que caiu no chão? Uma bobina pode ter soltado da placa, né? Pode ter quebrado. Uma tensão não pode estar passando e pode estar alimentando um CI que é responsável para o aparelho ligar. Pode ter ocasionado solda fria por conta da queda. Então, assim, já me mostra, né, várias hipóteses, né, através aqui através da condição que ocasionou o problema desse aparelho. Se o aparelho caiu na água, o que eu vou procurar nesse aparelho? Vou procurar oxidação, né? Vou procurar curto-circuito e várias outras coisas, né? Claro que também um aparelho que cai no chão, ele também pode ter ocasionado um curto, ele pode ter ocasionado várias coisas. Só que a probabilidade de você achar um curto-circuito em um aparelho que caiu na água é muito maior do que um aparelho que caiu no chão. O aparelho que caiu no chão, ele pode ter ocasionado, como eu já falei, solda fria, pode ter ocasionado um rompimento de uma linha, né? Pode ter ocasionado também uma fuga, um curto-circuito também. Então, assim, eu já entro na análise sabendo o que posso encontrar. Um aparelho que parou quando estava carregando, ele pode ter entrado em curto os componentes analógicos que estão na entrada de carga desse setor, desse circuito. Então, se ele estava carregando, então provavelmente o diodo, o capacitor de entrada, né, do circuito pode ter entrado em curto por conta de uma oscilação na tensão e pode fazer com que esse aparelho pare de funcionar. Né? Alguns aparelhos continuam funcionando com o setor de carregamento com problema, né? Só que grande maioria aí, se entrar em curto algum componente da tensão neutra também, às vezes como o CI chaveia a tensão, pode entrar em curto o CI, né, e fazer com que o aparelho também não ligue. Então pode ser um problema de FPMIC, CI de carga, o próprio PMIC do aparelho. É sempre bom estar extraindo essas informações do cliente, né? O aparelho parou de nada. O que pode ter acontecido?
pode ter acontecido problema de memória, problema de processador, problema no software, no sistema do aparelho. Então eu tenho sempre que estar ligado nessas informações, que ela vai me dar um norte, né, para onde eu começar a análise. Toda vez que você for perguntar essas coisas para o seu cliente, né, o que aconteceu, deixe bem claro para o seu cliente que se ele passar uma informação errada, pode complicar mais na hora de fazer uma análise. Então deixe bem claro isso para o cliente, porque às vezes o cliente, por conta de medo de o técnico cobrar um valor mais alto, né, se ele for falar a verdade do que realmente aconteceu, então por conta desse medo ele omite algumas informações, né? Às vezes o aparelho caiu na água e ele diz que foi só um respingo, né, de chuva. Às vezes o aparelho caiu na água e ele diz que o aparelho parou sozinho. Então é sempre bom passar essa responsabilidade para ele, esse peso para ele saber que se ele mentir ou se ele omitir alguma informação, né, para o técnico, pode dificultar mais ainda para o técnico e pode ser cobrado um valor acima daquele que poderia ser cobrado anteriormente se o cliente tivesse falado a verdade. Ok? Então passa isso aí para o cliente. O segundo passo, né, quando você entrar na análise, é você plugar o aparelho na fonte de alimentação. Quando você pluga o aparelho na fonte de alimentação, você vai extrair outras informações importantes para você começar essa análise. O que pode apresentar na fonte de alimentação? São 5 problemas que pode apresentar de cara aí na hora que você plugar esse aparelho que não liga, essa placa que não funciona mais. Pode mostrar 5 defeitos, né? E a gente vai verificar aqui agora. A primeira coisa que pode acontecer quando um aparelho está com problema de placa é um consumo principal, né? Consumo. O aparelho consome diretamente na fonte de alimentação? Consome. Beleza, ok, consome. Consome quanto? Aí a gente tem que ter essa informação. É 50 mA? 50 mA é uma informação. É 200 mA? É uma outra informação. É 100 mA? É uma outra informação. Então eu tenho que ter essa informação. Consumo tem. Ok. Quanto? 50 mA. Aqui é um exemplo, né? Uma outra coisa que pode acontecer quando você plugar na fonte de alimentação é curto total na placa. O que é um curto total na placa? Eu já falei disso em outros vídeos. Existe uma diferença entre fuga de corrente e curto total na placa. Aqui, pessoal, nesse primeiro tópico aqui, né, nesse primeiro exemplo, isso aqui se trata de uma fuga. Por quê? Porque temos consumo na fonte, só que a tensão permanece a mesma. Se eu calibrar a minha fonte de alimentação em 4.2 volts, né, e em 2 amperes, que seria corrente, né, e a tensão seria volts, né? Então, se eu colocar ela 4.2 volts e 2 amperes, né, de corrente, e eu tiver um consumo de 50 mA, eu tenho uma fuga de corrente na malha principal, né? Eu já tenho essa informação. Se eu tenho um curto total na placa, o que vai acontecer? A tensão ela vai cair. Quando você botar o aparelho lá, né, a tensão ela vai ter uma queda, ou seja, se está 4.2, ela vai descer para 1.8, ela vai descer para 2 volts, 3 volts. Então, se há queda de tensão e um consumo de corrente, então já não se trata de fuga de corrente. Se trata agora de curto-circuito na placa, né? Qual a informação que a fonte está passando para você nessa situação? Que a gente tem um curto, ok? Curto-circuito. Qual é a corrente que o curto está consumindo? Total. Corrente total, ok? Teve queda de tensão, vai consumir até o infinito. Vamos ter um curto total na placa em uma malha principal, ok? Então a gente já tem uma outra informação. Uma outra coisa que pode acontecer é consome e trava. Consome e trava. Com certeza você já deve ter pego um aparelho que colocou na fonte de alimentação. Quando você pressiona o power, ele vai até um consumo, né? Como se quisesse ligar a placa, só que ele, em vez de ligar, ele acaba travando e o aparelho não liga. Então, qual é o defeito? Temos um consumo e a corrente está travada. Isso pode ser ocasionado por vários fatores, né? Então, eu vou precisar de um vídeo, né, para estar gravando cada problema desse aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês só a ideia que eu utilizo para fazer análise, né? Então eu preciso dessas informações
preciso da informação do cliente, preciso da informação da fonte de alimentação e vou estar mostrando para vocês aqui, não sai do vídeo agora, eu vou estar mostrando para vocês aqui o que eu faço depois disso aqui, depois que eu tenho essa informação da fonte, ok? Então, pode consumir, né, como fuga, pode ter um curto total na placa, pode consumir e travar o consumo. E uma outra coisa é, consome e zera. Entenda uma coisa, quando eu falo consumir, pessoal, eu não estou falando aqui de consumir uma corrente inicial. O consumo que eu já falei está aqui nesse primeiro exemplo, né, que eu estou falando aqui da fuga de corrente. Aqui eu estou falando consome, né, após o power. Quando você pressiona o power, ele vai consumir como se ele quisesse ligar a placa, né, só que ele vai travar ou ele vai zerar quando você soltar o power. E são dois problemas aí que sempre acontece quando você pega aparelho celular que está com problema de placa, né? Então, você precisa ter essa informação aqui. Consome zera? Beleza. O que é que eu devo fazer? Eu vou estar explicando em outros vídeos aí, mais à frente, o que você deve fazer em cada situação dessa aqui. Beleza? E a outra coisa que pode acontecer quando você coloca na fonte de alimentação é não consumir nada inicialmente e não ter boot. O que é o boot do aparelho? Vou explicar agora. Esse problema aqui, muitas vezes já peguei aparelhos assim, né? Que foram diversas coisas. Então, não é um título assim dizer que tá assim desse jeito, é por conta de tal componente. Não, pode ser vários problemas aqui. Só que é o seguinte, esse problema aqui, esse defeito aqui, pode ser ocasionado, né, por queda, pode ser ocasionado por oxidação, por vários problemas. Só que o exemplo que eu quero dar aqui é o seguinte, você pega o aparelho, coloca ele na fonte de alimentação, o aparelho ele não vai consumir nada. Não está consumindo nada inicialmente, não tem nada. E aí você pressiona o aparelho e ele deve mostrar o boot na fonte. O que é o boot? É o primeiro consumo no 1 segundo que você pressiona o power. Eu tenho um vídeo aqui, vou tentar deixar na descrição aqui, que eu falo, né, sobre como testar o aparelho antes de trocar a bateria, e eu dou esse exemplo aí do teste de boot. Então, quando você pressiona, né, o aparelho, o primeiro 1 segundo, né, ele vai mostrar o boot dele. E dali você pode resolver vários problemas também. Você tem uma noção de análise através do boot do aparelho. Só que nesse caso aqui, né, você não vai ter boot nenhum. Por quê? Porque o aparelho ele não consome e quando você pressiona o power, ele também não vai consumir e tentar ligar o aparelho. Ou seja, ele está totalmente morto essa placa. Nesse caso aqui, ó, do consumo, às vezes a gente tem boot também. O aparelho está consumindo 50 mAh, só que quando você pressiona o power, ele tenta ligar e não consegue. E às vezes você vai ter 50 mAh, 200, enfim, qualquer corrente aí consumida, só que quando você pressiona o power, ele vai ficar travado, ele não vai conseguir ligar o aparelho, ok? E da mesma forma também é o curto, né? O curto total na placa. Quando a placa está em curto total, você vai pressionar o power e não vai ter nenhum boot no aparelho, porque já está consumindo toda a corrente da fonte de alimentação, então não vai ter condições aí de o aparelho tentar um boot, né? Nesses dois exemplos aqui a gente vai ver o teste de boot, né? O consome e zera e o consome e trava. Quando você pressionar, ele vai dar o boot, só que ele vai travar o boot, né? E aqui também você vai pressionar o botão power, ele vai acionar o boot, né? Ele vai ter o consumo inicial, inicializar o sistema, né, do aparelho, só que ele vai travar e quando você soltar, ele vai zerar, ok? Então eu preciso ter essas informações aqui também. Primeiro informação do cliente, depois essa informação da fonte, e agora a gente vai precisar de mais informações para a gente seguir mais na análise. Vou mostrar para vocês agora. Depois disso que a gente falou aqui, né, de falar com o cliente, né, tentar tirar o máximo de informações sobre o que aconteceu com o aparelho, né, depois que a gente colocar ele na fonte de alimentação e ter informação da fonte para a gente, né, do que realmente está mostrando ali na fonte, então a gente precisa abrir o aparelho, caso o aparelho não foi aberto ainda, e fazer uma inspeção visual. Então a gente precisa fazer uma análise visual. Por quê? Porque através da análise visual a gente pode encontrar, né, uma pista do setor que está com problema. Então a análise visual ela é importantíssima para você começar a fazer análise no aparelho. Sempre procurar oxidação, procurar algum componente quebrado, né, com avaria, e dali você partir para uma análise através daquele componente que você
analisou, que você viu que estava de forma defeituosa. Então, análise visual é a terceira opção aí para você começar na análise, né? No modelo de análise que eu faço. Depois que você analisar de forma visual, o que você deve fazer? Remover os periféricos. Remover os periféricos. O que é os periféricos da placa? Periféricos como câmera, né? Flex de botão power, flex de homer, flex de botão voltar. Tudo que esteja na placa, que tenha flex, né? A própria tela do aparelho, tudo que você vê que tenha conexão, né? Que seja periférico, seja coisas que você encaixa na placa, você deve remover e tentar ligar novamente essa placa, observando o consumo para ver se dá uma mudada, né? Sempre está observando o consumo. Teve a informação do consumo de forma inicial, remove os periféricos depois que fazer uma análise visual na placa e tenta ligar de novo o aparelho e percebe lá na fonte se vai haver alguma mudança, né? Na hora de você tentar ligar aquele aparelho. Depois que você remove os periféricos e faz aquele teste com os periféricos, você deve agora fazer teste de temperatura. O que é o teste de temperatura? Teste de temperatura é você procurar algum aquecimento na placa. É claro que nem todas aquelas opções que eu mostrei anteriormente, né? Consumo e trava, consome e zera, né? O aparelho está totalmente morto. Claro que nem todas dessas aí você vai ter que estar procurando aquecimento. Mas essas que você precisa, né, procurar aquecimento, que são fuga e curto-circuito, você deve sim procurar aquecimento na placa, porque com certeza aquele setor, né, talvez ele não seja o componente que está aquecendo, seja o causador do curto, mas provavelmente o componente que está ocasionando o curto, ele pode estar próximo ali daquele componente que está aquecendo. Então procurar aquecimento na placa é primordial também na hora da análise, né? Claro, se caso você tiver com um aparelho que esteja mostrando uma outra coisa na fonte, a forma de análise você vai pular essa parte de aquecimento, beleza? Uma outra coisa agora que você deve fazer é trabalhar o multímetro. Primeiro, você sabe que a placa tem uma fuga ou a placa tem um curto-circuito, né? Ou a placa não está ligando de forma nenhuma, não mostra nada, consome nada. Você precisa fazer o quê? Mesmo que você esteja se deparando a um quadro que você não encontre nenhum curto, né, com a fonte de alimentação, você deve utilizar o multímetro para ver se tem algum curto-circuito na placa ou se tem algum componente aberto, né, fazendo com que a malha fique aberta. Ou seja, resistores e bobinas fusíveis também são componentes, né, que se ele cair da placa, ele vai deixar a malha aberta. E se tiver uma tensão importante, né, para alimentar um circuito importante na placa do celular para fazer com que o aparelho ligue, e esse componente estiver aberto, né, às vezes ele está até na placa, né, ele caiu, só que ele rompeu a malha interna, né, e não tem continuidade, né, de um lado para o outro do componente. Então, com o multímetro, você não vai só procurar curto, você vai procurar também componentes que podem estar abertos. Se você tem uma opção aqui, né, ao qual mostrei anteriormente, e se mostra, né, um quadro de curto-circuito ou de fuga de corrente, claro, você vai procurar curto-circuito ou fuga de corrente. Só que se você tem um quadro, né, que não apresenta fuga, não apresenta curto, então você vai procurar algum componente que mostre, né, que está aberto ou coisa do tipo. Então o multímetro seria aí praticamente o próximo, né, a você fazer. Temos outro também aqui, né, que é esquema elétrico. Esquema elétrico. Para que serve o esquema elétrico? Como é que o esquema elétrico vai te ajudar na hora de uma análise? É claro que depois que você fazer tudo isso, né, até chegar aqui na parte do multímetro, você já vai ter colhido muita informação. Você já vai ter encontrado alguma coisa esquisita, né? Algum componente ali com avaria, ou algum componente estranho, ou alguma malha ali com algum defeito, né? Você vai ter alguma informação ali, você vai encontrar alguma coisa. Então agora você precisa do esquema elétrico, que é para verificar, né, se aquele componente que você achou com defeito, um componente que você está suspeitando que ele esteja aberto ou que ele esteja em curto, você vai precisar do esquema elétrico para você encontrar aquele componente no layout e verificar com o esquema elétrico qual é a tensão de trabalho daquela malha ao qual o componente está ligado,
se a forma daquele componente está ligado, ele pode estar ocasionando um curto ou pode ter aberto, né, a linha. Então eu preciso ter o esquema elétrico para fazer a comparação. Então o esquema elétrico ele é fundamental na hora da análise. Sem esquema elétrico vai ficar praticamente impossível você resolver muitos problemas. Alguns você vai de cara ali encontrar um componente aquecendo e você vai remover. Sem nem mesmo analisar em esquema elétrico, você vai conseguir resolver. Só que em alguns problemas você vai precisar do esquema elétrico. Por quê? Porque digamos que você encontre um componente que apresenta curto-circuito e existem vários outros componentes na malha que estão em curto também com ele, né? E você não sabe qual é o componente que está em curto. Com o esquema elétrico você vai saber quantos componentes tem na malha e como é que você vai injetar uma tensão na malha, né, para fazer com que aquele componente aqueça de verdade. Como eu já falei em outros vídeos aqui, às vezes você tem um aparelho que está com curto-circuito ou está com uma fuga de corrente e nenhum componente aquece. Por que não aquece? Porque está sendo ali camuflado o curto ou a fuga de corrente. Se você aplicar a tensão correta, né, analisando a tensão de trabalho daquela malha e você injetar uma tensão correta naquela malha e realmente tiver um componente ali em curto, né, que esteja naquela malha, ele tem que aquecer de alguma forma. Se caso não aquecer, então a gente vai passar para o próximo passo, que seria técnica de Kelvin. Se eu tenho vários componentes na malha que estão em curto, que estão bipando dos dois lados com o multímetro, né? Se eu já utilizei a escala de ohms e procurei, né, naquela malha algum componente que tenha um valor de resistência menor do que os outros também que estão bipando e não me apresenta no multímetro, o que eu devo fazer? Eu devo utilizar a técnica de Kelvin. Eu já mostrei em outros vídeos aqui, inclusive tem vários vídeos aqui no canal, né, que eu conserto o aparelho, né, e mostro para vocês utilizando o método Kelvin para encontrar o defeito. Então o método Kelvin vai fazer com que, se vários componentes estão ali na malha, você injetou a tensão, não aqueceu nada, então você vai utilizar Kelvin para você encontrar, né, o componente que esteja dando o menor valor em Kelvin, e aí você vai substituir aquele componente ou remover ele da placa, com certeza a placa vai voltar a funcionar. Então Kelvin aqui também está dentro da análise, né? Você vai ter que ir fazendo cada passo aqui. Agora vamos supor, você tem aqueles outros problemas, né, que, como eu já falei aqui, não apresenta quadro de curto e não apresenta quadro, né, de fuga de corrente. O que eu devo fazer? Digamos que tem um aparelho agora, né, que consome e zera. Então a forma que eu analisar esse aparelho talvez não seja igual a eu analisar um aparelho que esteja com fuga de corrente ou curto-circuito total na placa, né? Preciso ter um carinho diferenciado, preciso ter um conhecimento diferenciado para eu conseguir resolver esse problema aqui. Isso aqui pode me acontecer por muitas coisas e eu vou estar gravando vários vídeos depois mostrando o que pode ocasionar isso aqui e a forma que você pode, né, resolver isso aqui. Só que hoje eu estou mostrando só as formas de análise que eu utilizo, né, passo a passo aí. Então assim, isso aqui, pessoal, para eu analisar um problema como esse aqui, a primeira coisa que eu devo fazer é verificar se o PMIC do aparelho está sendo alimentado. Então a forma de você entrar nessa análise é um pouco diferente daquela que eu mostrei, né, anteriormente, com fuga e curto-circuito, né? A parte da fuga, né, tem algumas técnicas aqui que eu já ensinei também no canal, já mostrei aqui em K10, em A10, em A20, em A50, mostrando como pegar aquelas fugas de 50 mA, 30, 20 mA que ocasiona aí na maioria dos aparelhos, né? Então, se tem um consumo, se ele consome zero, né, se eu pressiono o power e depois de um tempo, né, eu pressionando, ele vai e zera o aparelho, primeiro eu tenho que ver se tem alimentação, né, no IF PMIC do aparelho, se tem alimentação no PMIC. Se eu tenho alimentação no IF PMIC, tenho alimentação no PMIC principal e ainda continua me ocasionando isso aqui, então o problema está sendo daqui para frente, do PMIC para frente. Se eu pressiono o power, tá chegando a alimentação no PMIC, então o que eu devo fazer? Pô, tem alguma coisa acontecendo depois do PMIC, então são malhas secundárias, né? Preciso analisar as malhas de LDO. Como é que eu devo fazer isso se o aparelho não está ligando? O que é que eu devo fazer? Eu vou dar só essa dica aqui e vou finalizar o vídeo. Você vai pegar aqui, ó,
esse aparelho aqui, eu nunca nem falei isso aí, nunca nem vi aqui no YouTube, mas eu vou dar essa dica matadora para vocês aqui. Você vai fazer o que? Quando você pressiona o power, ele mostra o consumo, não mostra? Pronto. E ele não está conseguindo ligar porque alguma coisa ali na frente está esbarrando, fazendo com que aquilo não faça ligar. Então, quando eu solto, não tem como encontrar aquecimento, não tem como fazer análise, porque ele zerou. Então, como é que eu vou procurar tensão secundária se o aparelho está sem consumo, né? Ele vai ter só a alimentação da malha principal, só que não vai ter alimentação para as malhas secundárias. Então, o que eu devo fazer? Eu faço um jumper. Um jumper no botão power. Faço um jumper no botão power, ele vai ficar mostrando o consumo agora para mim. E eu vou estar com minhas mãos livres agora para poder fazer uma análise. O que vai me aquecer? Percebe lá no PMIC se vai haver aquecimento no PMIC. Se quando você fez o jumper, o PMIC agora começa a aquecer, então pode ser, né, é uma hipótese aberta, né, que pode ser que o PMIC desse aparelho possa estar danificado e não está liberando uma tensão que precisa, né, o aparelho para acordar uma memória, acordar o processador, né, e fazer com que o aparelho ligue. Então, já é uma evidência forte aí de que o PMIC do aparelho pode estar realmente causando o problema. Ou podemos ter problemas de solda fria na placa, né? Ou podemos também ter um problema de curto numa malha secundária. Então, se eu observo e percebo um aquecimento em alguns outros componentes, né, que não é o PMIC, então eu devo duvidar. Vou começar a fazer medição aqui com o multímetro e começo a analisar para ver se eu encontro alguma malha que está bipando dos dois lados. Achei a malha que está bipando dos dois lados, o que eu vou fazer? Vou para o esquema elétrico do aparelho e vou verificar se aquela malha não é uma malha de baixa resistência. Você pode ter medido um componente que está em uma malha de baixa resistência e está achando que aquele componente está em curto, e na maioria das vezes aquele componente está apenas em uma malha de baixa resistência. Só que tem malhas de baixa resistência que podem entrar em curto-circuito. Eu já falei sobre isso aqui em um vídeo que eu falo sobre malha de baixa resistência. É só procurar os vídeos anteriores aí que você vai estar achando também, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou terminar por aqui, porque se eu for falar de tudo aqui, a gente vai passar o dia todo aqui falando, né? E é claro, a gente não tem esse tempo todo para estar falando o dia todo aqui, explicando isso aqui, né? Então, assim, por hoje é só. Eu acredito que vocês já deram para ter uma noção aí de como é que eu faço para analisar o aparelho. Com certeza, quando você está aprendendo, você também cria muitas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui abaixo. Se você tem uma ideia de vídeo e quer que eu faça um vídeo explicando sobre algum assunto, também deixa aqui na descrição do vídeo, que todos esses vídeos aqui que a gente grava no canal são justamente questões de inscrito nosso, né, que coloca aqui nos comentários, a gente olha, percebe que tem muita gente ali perguntando sobre aquilo e a gente vai e grava um vídeo, beleza, pessoal? Então é isso, um abraço a todos, não esquece de deixar o like não, e de se inscrever no canal, e também de assistir a live amanhã no canal do nosso amigo Doncel, beleza? Um abraço a todos aí, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu!